Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar sobre pós-modernismo e teoria crítica. Vamos analisar a pós-modernidade, o que significa, e vamos analisar a teoria crítica. Com isso, vou apresentar aqui o livro de Elinado Renovato, Pós-modernidade, portanto, Elinado Renovato, Pós-modernidade, para entendermos tudo sobre o pós-modernismo e depois uma análise sobre a teoria crítica e sobre a interseccionalidade. Vamos ver o que é que significa tudo isso, mas antes quero apenas aqui fazer uma pequena introdução ou nota introdutória. Este vídeo destina-se apenas a conhecimento. Portanto, não é nenhuma crítica a estas correntes de pensamento. Apenas destina-se a fazer uma apresentação das correntes filosóficas, das correntes de pensamento, explicá-las, descrevê-las no espaço e no tempo e entendermos um pouco, quando nós falamos no pós-modernismo, o que é que significa o pós-modernismo e também entender a teoria crítica, o que é que significa a teoria crítica e também os filósofos da pós-modernidade e depois, na parte final do vídeo, vamos entender o que significa a interseccionalidade e tudo o que está ligado a esta nova esquerda que alguns já apelam de ultra-esquerda. Sem perdermos mais demora, começamos com o pós-modernismo, vamos recuar para a modernidade, porque é na modernidade que vão começar os fundamentos que vão preparar o pós-modernismo. E é mais ou menos aí no século XVII, com o filósofo René Descartes, que começa, portanto, o fenómeno da modernidade. Podem ver no canal, no meu canal, no YouTube, podem ir ver René Descartes, o filósofo René Descartes, com a análise que faço do seu principal trabalho. Passando à frente, temos o conhecimento, o poder é conhecimento, o conhecimento é poder, de Francis Bacon, não é? 1561-1626, no seu novo método do saber, novo organon, vai então apresentar o conhecimento e vamos ter os primeiros índices da modernidade e que depois vai dar origem ao chamado racionalismo de René Descartes. Depois vamos ter uma resposta e vamos ter o empirismo inglês com Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley e David Hume, que eles vão, esses quatro filósofos, vão preparar o empirismo como resposta ao racionalismo, isto sempre dentro da modernidade. Depois vamos ter um género de uma síntese com o criticismo de Emmanuel Kant, que vai tentar fazer uma junção entre o racionalismo e o empirismo, e que vamos depois culminar na dialética de Hegel, filósofo Hegel, culminando depois na própria morte da modernidade e o prelúdio da pós-modernidade, aqui no livro muito bem escrito de Elinado Renovato, Pós-modernidade, em que vamos ter o filósofo Friedrich Nietzsche com o seu livro Assim Falava Zarathustra, que vai nos falar sobre a morte da modernidade. Com isso, temos o prelúdio do pós-modernismo, em que vamos ter portanto, a linguagem como o principal objeto de estudo da filosofia. Vamos entrar numa nova concepção da filosofia e vamos ter, portanto, a hermenêutica da diferença com Martin Heidegger, o problema da linguagem com Ludwig Wittgenstein. Vou andar um bocadinho rápido porque temos que chegar até a pós-modernidade. Vamos ter a linguagem como convenção social de Ferdinand de Saussure, o eu dissolvido do estruturalismo. Vamos ter, portanto, o estruturalismo que vai preparar, portanto, as fundações do pós-modernismo com os filósofos Lévi-Strauss, Roland Barthes na literatura, Louis Althusser e Jacques Lacan. Culminando assim na escola de Frankfurt também, que vai preparar a teoria crítica, e depois os pós-estruturalistas, Michel Foucault, todo o discurso é uma forma de poder, Gilles Deleuze, fim do pai, ou do modelo do Édipo freudiano, Jacques Derrida, com a desconstrução do logocentrismo, Jean-François Lyotard, fim das metanarrativas, a desconstrução, e depois Richard Rorty, com a utopia pragmática. Bom, esses foram os filósofos do pós-modernismo. Então vamos ter aqui a pós-modernidade e a teoria crítica. Essas duas, digamos assim, visões
não é? Estas cosmovisões de pensamentos e de correntes vão preparar aquilo que nós vamos aqui chamar a ultra-esquerda do século XXI, que é os fenómenos que nós estamos a ter neste momento na evolução da esquerda, do marxismo, neomarxismo e depois ultra-esquerda. E vamos começar o nosso estudo, portanto, primeiro entendendo que a pós-modernidade é, portanto, a rejeição da modernidade. E a pós-modernidade, porque temos que primeiro entender muito bem o que é a pós-modernidade a nível de pensamento, para depois entendermos essas novas correntes. Portanto, a pós-modernidade define-se primeiro como rejeição da modernidade, rejeição da razão, não é? É o fim da metanarrativa, ou seja, o fim de uma narrativa que explicaria todas as narrativas, não é? Que explicaria, que descreveria o mundo, não é? Portanto, a pós-modernidade vai dar ênfase não mais no indivíduo em si, também não vai dar ênfase, portanto, neste caso, no universal, não é? No chamado universal, portanto, os direitos humanos, tudo isso, todas essas conquistas de 1789, toda essa visão humanista universal do homem, também vai rejeitar tanto o individualismo liberal do pensamento filosófico, como também do universalismo, e vai abraçar o grupo, o diferencial de vários grupos, portanto, e isto vai dar origem às comunidades. Portanto, o pós-modernismo vai dar ênfase a várias comunidades que vão estar reunidas ao mesmo tempo, simultaneamente, que vão ser diferentes, mas que vão conviver todas elas umas com as outras, com as suas diferenças. Portanto, a pós-modernidade vai primar na diferença, no fim da metanarrativa, no fim da razão, no primado do grupo, vai dar origem ao comunitarismo, não é? Vai originar uma série de coisas, não é? Isto no pós-modernismo, que vai culminar depois, isso sempre junto com a evolução da teoria crítica, e vai originar a nova visão da sociedade, uma sociedade tribal, uma sociedade que vai dar primazia aos vários grupos diferenciais, o que vai depois dar origem a todos esses movimentos da nova esquerda, de finais dos anos 60 até agora, de toda essa interseccionalidade que nós já vamos ver o que é isso, mas primeiro temos que estudar, portanto, o que é que entendemos com teoria crítica. Portanto, teoria crítica é uma abordagem teórica, não é? É uma teoria que tenta unir a teoria e a prática. Portanto, definida a partir de um ensaio por Marx Horkheimer em 1937, portanto, filósofo da Escola de Frankfurt, não é? Em que vamos ter aqui a emancipação humana e uma influência libertadora. Portanto, ao fim e ao cabo, será desafiar as estruturas do poder. Estruturas sociais e pressupostos culturais de que por fatores individuais, psicológicos, esta escola se vai apresentar. Ela vai ser chamada Pesquisa Social, não é? Instituto de Pesquisa Social, e os seus teóricos vão ser Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Henrik Fromm e Mark Horkheimer. Portanto, esses vão ser, na primeira parte da escola de Frankfurt, portanto, a primeira geração, os primeiros filósofos. Eles vão desenvolver aquilo que se chama teoria crítica, que representa a filosofia ocidental marxista da escola de Frankfurt. Baseado em alguma substância de Karl Marx e de Sigmund Freud, vai haver aqui uma junção. Esses filósofos vão ter uma abordagem filosófica com objetivos práticos semelhantes ao que se poderia chamar da tal teoria crítica. Portanto, a teoria crítica moderna também foi influenciada por George Lukács, António Gramsci, portanto, as teorias subversivas de António Gramsci, bem como Jürgen Habermas. Portanto, na sua obra de Habermas, a teoria crítica transcendeu suas raízes teóricas no idealismo alemão e se aproximou do pragmatismo americano, não esquecendo que todos esses filósofos transitaram da Alemanha, perseguidos pelo poder nazi, até aos Estados Unidos.
Portanto, a teoria crítica pós-moderna analisa a fragmentação das identidades culturais a fim de desafiar os construtores da era modernista, como eu disse, a rejeição do modernismo por parte do pós-modernismo, como metanarrativas, portanto, o fim da metanarrativa, da racionalidade e de verdades universais, enquanto politiza os problemas sociais, orientado por criticar e mudar, portanto, a sociedade como um todo. Portanto, isto é como se apresenta as primeiras formulações da teoria crítica. Ela descreveu uma teoria como crítica na medida em que busca libertar os seres humanos das circunstâncias que o escravizam. Portanto, no Instituto de Teorias de Pesquisa Social de Frankfurt, estes filósofos vão dar início àquilo que se chama, portanto, os filósofos de Frankfurt, Escola de Frankfurt. Portanto, eles vão fazer uma crítica ao caráter científico das ciências humanas, dos fenómenos sociais e da própria cultura como elemento de transformação da sociedade. A teoria crítica utiliza-se dos pressupostos do marxismo, portanto, eles vão buscar certos pressupostos do marxismo para explicar o funcionamento da sociedade e a formação de classes. E também vão ser utilizar a psicanálise para explicar a formação do indivíduo. O que vai também criar uma certa crítica à cultura de massa por parte destes filósofos. Portanto, ainda nos anos de 1940, esses pesquisadores de Frankfurt propõem o conceito de indústria cultural em oposição à cultura de massa. Portanto, vamos ter uma autocrítica do esclarecimento e uma visualização das ações no domínio social. Portanto, isto são os filósofos da teoria crítica. Vão rejeitar a modernidade, vão fazer uma crítica na cultura da massa, falando em indústria de massa, vão criticar a própria sociedade norte-americana e as bases, portanto, do liberalismo americano, do nascente liberalismo americano, e vão organizar assim propostas políticas de reorganização da sociedade, fundindo a dialética na razão instrumental. Essa dialética dá-se no sentido de entender os fenómenos das estruturas da sociedade. Com isso, estes filósofos vão abrir a porta, um pouco mais tarde, nos princípios dos anos 80, a uma nova radicalização de certos grupos, que já vinham de trás, portanto, como por exemplo, os movimentos sociais negros dos Estados Unidos, do norte dos Estados Unidos, não é? Que depois se vão radicalizar nos anos 80 e vão criar aquilo que nós agora vamos estudar, que é a interseccionalidade. Não se pode conseguir entender estes conceitos sem primeiro ter uma base profunda do que é a pós-modernidade. Primeiro, estudar a pós-modernidade, suas raízes, os principais filósofos da pós-modernidade, como eu disse, como eu vou resumir, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Richard Rorty, perceber a análise da linguagem, portanto a filosofia analítica, a hermenêutica e também o estruturalismo. Tudo isso, a nível filosófico, tem que ser bem estudado, tem que se entender muito bem essas correntes para depois percebermos também a pós-modernidade. E porquê? Porque a partir da pós-modernidade é que nós vamos entender as novas correntes da chamada ultra-esquerda, que, como eu digo, é importante entender. Eu sei que isto pode ser um bocadinho seca para muita gente, mas é importante percebermos o que vai na cabeça destas pessoas, destas correntes, desses filósofos, desses escritores, que nós agora temos no norte dos Estados Unidos, principalmente nas universidades. Estamos a ter este fenómeno, que é o fenómeno do wokeismo, o fenómeno woke, que está também a transitar para a Europa e está a invadir também as universidades. Então vamos agora estudar o que significa interseccionalidade, que é uma palavra comprida, complicada, que se estuda nas universidades. Portanto, interseccionalidade ou teoria interseccional é o estudo da sobreposição, não vamos esquecer esta palavra, da sobreposição ou interseção de identidades sociais. Portanto, estamos a ver que existem várias entidades sociais,
vai haver uma sobreposição dessas entidades sociais. Entidades sociais e sistemas relacionados com a opressão. Portanto, aqui que vamos ver todas essas entidades sociais, portanto, são identidades sociais, vão se dizer oprimidas, mas elas são diferentes umas das outras. Portanto, desta de opressão, dominação e discriminação. Temos aqui 3 palavras: opressão, dominação e discriminação. Tudo isso está a ser ensinado nas universidades. Portanto, a teoria sugere e procura examinar com diferentes categorias biológicas, sociais e culturais, tais como género, raça, classe, capacidade, orientação sexual, religião, casta, idade, geolocalização e outros eixos de identidade. Portanto, isso faz uma reagrupação de várias entidades, de várias identidades, que interagem em níveis múltiplos e muitas vezes simultâneos. Portanto, interagem entre si em vários níveis múltiplos e em simultâneo. Este quadro pode ser usado para entender como a injustiça, as opressões e as desigualdades sociais, raciais, epistémicas, sistémicas e estruturais ocorrem em uma base multidimensional sem serem suprimidas ou hierarquizadas. Portanto, a interseccionalidade sustenta que as conceituações clássicas de opressão dentro da sociedade, tais como racismo, sexismo, classicismo, colonialismo, patriarcalismo, machismo, capacitismo, xenofobia, bifobia, homofobia, transfobia, intolerância, baseadas em crenças, não agem independentemente umas das outras, mas que essas formas de opressão se interrelacionam, criando um sistema de opressão que reflete o cruzamento de múltiplas formas de discriminação. Portanto, podemos dizer que a interseccionalidade é um conceito académico das ciências sociais, principalmente na sociologia, para pensar as desigualdades, porém se desenvolve e abarca outros sentidos, como de ferramentas de intervenção política, portanto vai servir para uma intervenção política, com a apropriação dos movimentos sociais, por exemplo, que entendem como um instrumento político de enfrentamento das desigualdades e das identidades coletivas, em que alguns agentes, movimentos sociais, principalmente de mulheres, preferem se valer de interseccionalidade como um jeito de se autonomiar. Portanto, resumindo, a interseccionalidade surge como conceito académico de intervenção jurídica, mas sofre mutações e pode ser referida a partir dessas múltiplas possibilidades. Tudo isso vai formar um núcleo que se vai chamar justiça social. Estudos de justiça social. Portanto, hoje a análise é potencialmente aplicada a todas as categorias, incluindo status generalmente vistos como denominados quando vistos como estados independentes. O conceito da interseccionalidade surgiu a partir de círculos sociológicos no final dos anos 60 e início dos anos 70, em conjunto com o movimento feminista multirracial. Portanto, vai ser no feminismo radical que vai surgir esses movimentos. E porquê? Porque de um lado vamos ter o feminismo tradicional, que vai depois ter críticas de outros grupos feministas, por exemplo, de cor, que se vão reivindicar de que o feminismo tradicional não dá ênfase à própria etnia daquele grupo, que depois vão surgir outros grupos, como grupos ecológicos, grupos de géneros, grupos até que vão enfatizar outras civilizações e outras religiões, que também se vão reivindicar de que, ou seja, cada grupo vai fazer uma crítica a outro grupo, dizendo que falta sempre algo, ou que um grupo é demasiado virado para homem, ou que outro grupo é demasiado virado para outra coisa qualquer, e vai aqui haver um género de uma divisão. Por isso vão ser criado essa interseccionalidade que vai juntar todas as reivindicações de todos esses grupos, não esquecendo que o pós-modernismo é grupal. Portanto, quando nós estudamos a pós-modernidade, temos que ver que dá ênfase nos grupos, ou seja, por isso é que vai criar o que nós chamamos de o comunitarismo, não é? Bem conhecido. E então vamos ter uma série de autores e autoras que vão procurar então falar sobre essa interseccionalidade. Então vamos ter, as feministas procuraram compreender as maneiras em que géneros, raças e classes combinavam,
e determinam o destino do feminismo. Leslie Michael, uma teórica líder da interseccionalidade, argumenta que a introdução da teoria da interseccionalidade foi vital para a sociologia, alegando que antes do seu desenvolvimento havia pouca pesquisa que especificamente se dirigia às experiências das pessoas que são submetidas a múltiplas formas de subordinação dentro da sociedade. E vai haver também outro termo que também com laços históricos e teóricos com o conceito de simultaneidade, que tem a ver com o outro conceito de interseccionalidade, que avançou na década de 1970 por membros do coletivo Combahee River, em Boston, Massachusetts. Então, vamos ter o chamado feminismo interseccional, que vai ser chamada a luta étnica nacional contra as discriminações. E vamos ter, portanto, uma autora muito importante, Kimberly Crenshaw, eu penso que seja assim, portanto, a pronúncia do nome. A interseccionalidade foi pensada como conceito da teoria crítica, lá está, da raça, em 1989, pela jurista, professora e intelectual afro-estadunidense Kimberly Crenshaw, para quem a interseccionalidade permite enxergar a colisão das estruturas e interação simultânea das avenidas identitárias. Então, vamos tentar, para isso não ficar tudo muito complicado, resumir o que é que significa isso. Cada grupo identitário tem reivindicações, sente uma opressão e então a junção de todos esses grupos vai criar a chamada interseccionalidade. A reivindicação, como eu disse, das três palavras que nós aqui vimos, não é? Portanto, eu vou aqui resumir, ou seja, a opressão, a dominação e a discriminação. Vai ser isso que estes grupos, cada um desses grupos, que são muitos, não é? Muitos, até, só para nós vermos, há grupos relacionados com a alimentação. Vejam bem, não é? Pronto, só para nós vermos a quantidade de grupos que existe. E vão todos criar essa interseccionalidade que Kimberly Crenshaw vai teorizar, não é? Portanto, continuando, outro texto importante, Crenshaw vai também ter uma importância muito grande nestes estudos. Portanto, Miley Blackwell e Nadine Neber, lidando com diferentes aspectos do conceito de teoria interseccional, vão mostrar como mulheres negras se posicionam em avenidas muito simultâneas umas das outras. Portanto, isto é um bocadinho complicado, mas depois, se nós fizermos um esforço para estudar e entender, conseguimos entender. Então vamos ter vários movimentos, como o feminismo negro, de Kimberly Crenshaw, como eu já disse, como eu já expliquei, não é? Esse feminismo negro nos USA se tornou popular na década de 1960 em resposta ao sexismo, do movimento dos direitos civis e do racismo dentro do movimento feminista tradicional. A partir dos anos de 70 e 80, as feministas negras norte-americanas formaram vários grupos que abordaram o papel das mulheres negras no nacionalismo negro, na libertação gay e na segunda onda do feminismo. Na década de 1990, a controvérsia Anita Hill colocou o feminismo negro em uma luz mainstream. Teorias feministas negras chegaram a um público mais amplo na década de 1910 como resultado da advocacia pela mídia social. Tudo isso é importante nós entendermos, para compreendermos o que vai na mente de todos esses grupos. Portanto, vamos ter também outro grupo, que é Mulheres, Raças e Classes, um texto escrito por Angela Davis, um livro de 1981, que vai ter uma importância fulcral, portanto, uma filósofa teórica feminista estadunidense, e esse livro vai ser muito importante para desenvolver esses conceitos. Portanto, Angela Davis propõe analisar raça, classe e género em conjunto e não como marcadores sociais distintos, que era aquilo que nos estudos da sociologia até então se ensinava. E podemos ler
até uma pequena passagem do seu livro. É preciso compreender que classe informa a raça, mas raça também informa a classe. E género informa a classe, diz raça é a maneira como a classe é vivida. Precisamos refletir bastante para perceber as interseções entre raças, classes e género, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre outras. Por isso é que se chama interseccionalidade. Portanto, uma autora importantíssima que vai surgir vai ser uma autora bem conhecida agora, que se chama Robin DiAngelo. Portanto, Robin DiAngelo vai ter uma importância, portanto, uma autora que nasceu em 1956, uma socióloga, consultante e militante antirracista americana. Ela vai falar num conceito, e é um livro muito importante que está aí à venda, que já vamos agora ver o nome do livro. Aliás, o livro chama-se Fragilité Blanche, ce racisme que les blancs ne voient pas. Portanto, fragilidade branca, este racismo que os brancos não veem. Portanto, como nós podemos ver, da pós-modernidade até chegar à interseccionalidade, tudo isso se deslocou para as etnias, para os géneros e para as identidades. Não é? Estamos a ver um deslocamento da luta de classes para a luta das identidades, para a luta das classes, para a luta dos géneros. Portanto, e esta Robin DiAngelo, esta militante, vai falar no conceito de branquidade. Não sei se é assim que se pode dizer, blanchité em francês, que em português se vai chamar de branquidade. O conceito de branquidade. E o que é que isso quer dizer? Portanto, neste conceito, que é um conceito, esta autora, não esquecendo que esta autora fez estudos sobre o multiculturalismo, ela vai falar num conceito, num trabalho que ela vai publicar sobre o privilégio branco. Hoje ouve-se muito falar muito isso da esquerda, não é? Da extrema esquerda, sobre o privilégio branco. Tudo isso vem desses autores americanos e americanas, que primeiro foram influenciados pelos filósofos pós-estruturalistas franceses, que depois influenciou as universidades americanas e essas novas autoras com estes conceitos. Portanto, ela vai falar no conceito de branquidade e o que é que ela vai desenvolver. O termo que ela inventa num artigo em 2011, publicado na revista International Journal of Critical Pedagogy, portanto uma pedagogia crítica, vai desenvolver o conceito de branquidade. A fragilidade branca, porque é tão difícil os brancos falar do racismo. É isso que ela vai falar. E o livro dela, não é? O livro dela, portanto, que eu acabei de citar, não é? Que tem o título Fragilidade Branca, esse racismo que os brancos não querem ver, está à venda nas livrarias. Quem estiver interessado em comprar, em ler, em estudar, pode o fazer. Qualquer pessoa pode o fazer, seja de esquerda ou de direita. Isto aqui interessa analisar os trabalhos. Portanto, ela vai falar neste conceito. DiAngelo pensa que nas escolas e nos médias nos Estados Unidos deve ser vinculado essa imagem de fragilidade branca e vai falar numa supremacia e superioridade branca. Portanto, o que esses autores vão ter nas suas mentes, não esquecendo a influência dos filósofos da pós-modernidade e a influência da teoria crítica da Escola de Frankfurt, tudo isso vai influenciar todos esses autores. Portanto, a autora vai dizer que o racismo é um problema branco e que foi construído e criado pelos próprios brancos e a responsabilidade incumbe aos próprios brancos. Pronto, depois vamos ter outra autora, Judith Butler, não é? Que nasce em 1956, uma filósofa pós-estruturalista estadunidense, portanto, lá está, pós-estruturalismo, uma das principais teóricas contemporâneas do feminismo e teoria queer. E nós vamos ver o que é que significa teoria queer. Portanto, ela também escreve sobre filosofia, política e ética. Atualmente ocupa o cargo de professor no Departamento de Retórica e Literatura Comparada da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Portanto, ela vai falar em giro linguístico, vai falar em vários autores, Derrida, Deleuze, como nós já falamos, Sartre, portanto, Jean-Paul Sartre vai ter aqui uma influência muito grande também do existencialismo, e Merleau-Ponty também.
Portanto, esta autora, Butler, descreve-se a si mesma como sendo uma anticapitalista, vejam bem, anticapitalista, feminista, antisionista e portadora da extrema esquerda. Nós temos que entender que toda esta gente está a ter uma influência muito grande, inclusive nas universidades dos Estados Unidos e até no próprio Partido Democrata norte-americano. E agora vamos ver o que é a teoria queer. Teoria queer, portanto, que do inglês queer theory, é uma teoria sobre o género que afirma que a orientação sexual e a identidade sexual ou de género dos indivíduos são o resultado de um construto social e que, portanto, não existe papéis sexuais essencial ou biologicamente descritos na natureza humana. Que é uma teoria também saída da pós-modernidade. A teoria queer busca ir além das teorias baseadas na oposição homens e mulheres e também aprofundar os estudos sobre minorias sexuais, bissexuais, gays, lésbicas, transgêneros, por aí fora. Depois vamos ter outro movimento também, que se chama Movimento Me Too, Movimento Me Too, M-E-T-O-O, portanto, com uma grande variedade de nomes alternativos, não é? Que é um movimento contra o assédio sexual e a agressão sexual que surgiu, portanto, em 2006, numa controvérsia, portanto, às acusações de abuso sexual contra Harvey Weinstein, Tanya Burke, portanto, isso foi muito falado, e este movimento, portanto, difundiu-se por essa altura. Portanto, este movimento levou às acusações de abuso sexual contra Harvey Weinstein e Tarna Burke, uma ativista social estadunidense, a organizadora comunitária, começou a usar a frase "eu também", por isso é que se chama Me Too, em 2006. E a frase foi mais tarde popularizada pela atriz estadunidense Alyssa Milano no Twitter em 2017. E até há uma música, creio que há uma música também que falou muito sobre esta frase, não sei onde é que está, deixe-me ver se eu encontro aqui. Erykah Badu, depois, Erykah Badu fez uma música, I Say Woke, mas isso é falar do wokeismo, portanto é mais para a frente, vamos depois ver isso mais para a frente. Portanto, o movimento Me Too também sobre assédio sexual. E depois temos então, para finalizar, o movimento woke, deixe-me ver quanto tempo, que toda a gente sabe, movimento woke, portanto, refere-se a tudo isso, a toda essa interseccionalidade e é relativo à luta da justiça social. Bom, uma vez que falamos sobre isso, fica aqui este livro muito bom, Pós-Modernidade, de Elinaldo Renovato, que explica tudo sobre a pós-modernidade, e depois podem ler trabalhos sobre os filósofos da Escola de Frankfurt, Teoria e Crítica, e podem também ler o livro de Robert DiAngelo, também do